Pessoal, dia 7 de outubro eu quero ver você lá na CDL de Vila Velha para nossa super revisão de véspera com a equipe aí do Vale Concurso. Eu estarei lá e quero ver você lá também pra gente passar tudo ali dentro do direito penal e algumas leis extravagantes, tudo de acordo com a IBAD. Com certeza vamos ver muitas questões que aparecerão na sua prova no domingo. Você que se prepara para a Polícia Penal do Espírito Santo não pode deixar de estar conosco na nossa grande revisão no sábado que antecede aí a nossa prova. Teremos 10 horas aproximadamente de conteúdo. Eu, com língua portuguesa e redação, darei dicas essenciais e muito importantes para a sua aprovação. Que é a nossa super revisão de véspera para a Polícia Penal do Espírito Santo, que acontecerá na CDL de Vila Velha, das 8 às 18, no dia 7 de outubro. É isso mesmo, no sabadão, o dia todo de muita revisão. Todos os professores estarão presentes nessa revisão, levando as apostas finais para a sua prova do domingo. A gente levando uma ou duas questõezinhas a mais e colocando vocês nas vagas, estamos extremamente satisfeitos. Para você chegar afiadíssimo no domingo. Eu tenho um convite para você. Dia 7 de outubro será a nossa revisão de véspera, o nosso grande aulão na CDL de Vila Velha, e você é o nosso convidado. Se você quer passar a véspera de prova cercado de conteúdo de qualidade com os professores do Vale Concurso, não perca tempo. Adquire aí o seu passaporte. Então venha participar conosco, nós estamos aí aguardando vocês, mas não perca tempo porque os ingressos são limitados. Olá pessoal, aqui é o professor Pedro Furbino da matéria de Informática. Não perca o aulão, a oportunidade de você estar tirando dúvidas com os professores presencialmente, alinhando informações, coletando mais conhecimento essencial para a sua prova. Aguardo vocês lá. Galera, então é isso aí. Não perca a oportunidade, o recado já foi dado. O Vale Concurso com toda a sua equipe estará lá na CDL de Vila Velha no sábado. São 10 horas aí de revisão presencial para você com todo o conteúdo do seu edital. Preparar lá presencialmente para chegar no domingo, reta final da prova aí, né, nos momentos finais da prova, para gabaritar geral. Aguardo você, tamo junto, rumo à aprovação. Aqui vale a pena. Valeu! Fala pessoal da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, sejam bem-vindos. É com grande satisfação que a gente vai aqui, né, trazer dicas, as apostas finais, nosso Vale Tudo para a sua prova que está aí prestes, né, a acontecer. Eu espero que você tenha dado o seu melhor até aqui, né, que você tenha feito o que estava aí dentro das suas possibilidades, que você tenha se dedicado e que você chegue aí com nessa reta final com a sensação de dever cumprido, né? Obviamente, o conteúdo do edital é sempre extenso, tá? Ninguém consegue ali esgotar, né? Todos os tópicos do edital. Fique absolutamente tranquila em relação a isso, porque todas as pessoas, tá, que foram aprovadas, que lograram êxito aí em concursos públicos, nunca conseguiram aí esgotar de forma eficiente, né, todos os pontos do edital. Mas eu tenho certeza que os principais temas, aquilo que é cobrado, se você, né, estudou conosco, você teve um direcionamento aí para a sua prova e você pode ir tranquilo, tá? Que vai dar certo e em breve nós vamos ter retorno aí da sua aprovação, se Deus quiser. Hoje eu trouxe para vocês, tá, algumas apostas aí relativas ao tema de processo penal, tá? E aí eu não poderia deixar, né, de trazer o conteúdo, né, queridinho aí da nossa matéria, que é o inquérito policial. Gente, com certeza teremos questão de inquérito policial na sua prova, tá? Então eu preciso garantir que você vá acertar essa questão, porque o inquérito policial, ele é a menina dos olhos do direito processual penal, tá? Então sempre tem questão de inquérito policial, tá? Então eu estou apostando nisso para sua prova. E ao final nós vamos ver também questões relativas a outros temas, beleza? Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like no vídeo, seu comentário, tá? É importante para a gente trazer sempre mais conteúdos para você, beleza? Então vamos começar aqui falando do nosso tema aí, inquérito policial. Gente, o que vocês precisam saber sobre o inquérito policial? Para começar, o inquérito, ele é um procedimento administrativo,
tá? Ele é um procedimento administrativo. O inquérito não é processo. Nós não temos partes no inquérito. Não há acusação, não há defesa no inquérito. Razão pela qual nós também dizemos que ele é inquisitório, né? Não tem contraditório e nem ampla defesa dentro aí do inquérito policial, tá? Então ele é um procedimento, ele não é processo, ele é um procedimento administrativo. Ao final do inquérito, nós não teremos aplicação de nenhuma penalidade. O inquérito, ele visa o quê? Angariar, levantar elementos de informação em relação à autoria e à materialidade de uma infração penal, tá? E ele vai ser conduzido aí pela Polícia Judiciária, tá? Presidido pela autoridade policial, que é o delegado de polícia. E ao final, né, o inquérito ele vai fornecer elementos, se for o caso, para que o titular da ação penal ingresse em juízo, tá? Então, lembrem-se, inquérito não é processo, inquérito é procedimento administrativo. E nós dizemos que ele é preparatório, por quê? Porque, né, dependendo ali da forma como ele for concluído, dependendo dos elementos de informação que forem angariados aí durante o inquérito, ele pode ser preparatório para uma futura ação penal, tá? Então, esse é o conceito aí que nós temos de inquérito, tá? A natureza jurídica do inquérito, né, é de procedimento administrativo, tá? Então, mais uma vez, né, a natureza do inquérito é de procedimento administrativo. Algumas pessoas, né, elas têm uma ideia equivocada de que o inquérito ele serve apenas para acusação, né? Não, gente, o inquérito também, ele pode ter uma função preservadora, né? De demonstrar ao final de que aquele investigado ali, ele não é o autor, ou de que não houve materialidade, né? De que o crime não ocorreu, tá? Então, nós já tivemos situações, inclusive situações midiáticas, né? Em que pessoas famosas foram acusadas de delito aí contra a dignidade sexual, como estupro, e aí houve um inquérito e ao final, né, chegou-se a conclusão de que não havia materialidade, que o crime não ocorreu. Então, por isso nós dizemos que o inquérito ele tem uma função que preservadora também, tá? Ele visa o quê? Impedir ações penais temerárias, ações penais em que não há, né, justa causa para que elas sejam iniciadas, tá? E aí, né, ele tem essa dupla função, além de preservar, né, os direitos e as garantias ali dos envolvidos, principalmente, né, em relação ao investigado, ele também tem a função preparatória, se ao final, né, se concluir aí pela materialidade e pela autoria, a função preparatória de fundamentar, né, de oferecer um laço probatório mínimo para o titular da ação penal, ok? Então, a natureza jurídica do inquérito é de procedimento administrativo. O valor probatório do inquérito, gente, nós dizemos que é relativo. Por que é relativo? Porque o juiz, ele não pode condenar todas as decisões, tá? No nosso ordenamento jurídico, todas as decisões, elas precisam ser fundamentadas. Nós temos o princípio, né, do livre convencimento motivado ou da persuasão racional e que o juiz, ele pode decidir ali, né, mas ele tem que fundamentar as suas decisões. E a condenação, ela não pode ser fundamentada exclusivamente com base nos elementos do inquérito policial, tá? Então, por isso que nós falamos que o inquérito ele tem um valor relativo, isso está no artigo 155 do Código de Processo Penal, tá? Que veda uma condenação fundamentada exclusivamente com base no inquérito. Por quê? O juiz ele tem que fundamentar com as provas colhidas ali durante a instrução processual, tá? Durante a audiência ali para a formação de provas. Nós temos 3 exceções, né, em que os elementos do inquérito poderão ser utilizados, né, de forma exclusiva para uma condenação, que seriam as provas cautelares, né, aquelas provas como, por exemplo, né, que são dotadas ali de urgência e de necessidade, como a interceptação telefônica, tá? As provas não repetíveis, né, um exame de corpo de delito, aquele risco ali, né, a prova tem que ser produzida durante o inquérito, porque ela tem um risco de desaparecer, né, as lesões ali
que foram feitas no exame de corpo, que foram avaliadas no exame de corpo de delito, elas não poderão ser novamente valoradas, né, sob o risco de desaparecimento durante a fase da instrução, tá? Então a gente chama de prova não repetível. E as provas antecipadas. As provas antecipadas, elas são produzidas em um momento processual distinto do que é originalmente previsto, igual a oitiva de testemunha. A oitiva de testemunha normalmente é feita lá na fase da instrução processual. Só que se a testemunha ela está em iminente perigo ali, né, de morte, tá? Ou ela vai ter que se mudar de país, essa oitiva ela pode ser adiantada, tá? Então nós chamamos de prova antecipada. Nesse caso, prova não repetível, prova cautelar e prova antecipada, o juiz ele pode fundamentar a condenação se utilizando exclusivamente no inquérito, desde que seja prova cautelar, prova não repetível e prova antecipada. São chamados, tá, de elementos migratórios do inquérito, tá? Agora, se for qualquer outro elemento de informação produzido exclusivamente durante o inquérito policial, o juiz ele não pode, tá? Ele não pode fundamentar uma condenação com base apenas no inquérito, tá? Tirando essas 3 exceções que eu mencionei, ok? Então, vamos em frente aí. Olha só, o que o artigo 155 fala? O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Levem essa informação aí para sua prova, né? E aí, ó, prova cautelar é aquela que tem um risco de desaparecimento, né? Interceptação telefônica, prova não repetível, ela não pode ser, né, coletada novamente, porque desaparece, né? Há um perecimento aí da fonte probatória, como o exame de corpo de delito, e as provas antecipadas produzidas em um momento processual distinto aí do que é legalmente previsto. Vamos falar aqui, gente, de um tema importantíssimo, tá? Para a nossa prova, que são as características do inquérito, tá? Então, a primeira característica que a gente tem aí é o fato do inquérito ele ser o quê? Escrito. Então, o inquérito, ele é um procedimento escrito, ele vai ser documentado, tá? Então, nós vamos ter, né, uma pasta ali com tudo que foi feito, todas as diligências, tá? Tudo que foi colhido ali durante o inquérito policial, tá? Então, ele é um procedimento escrito, ele é um procedimento que vai ser totalmente documentado, tá? Tudo que foi realizado ali na fase do inquérito. E ao final, né, a autoridade policial, ela vai fazer um relatório, né? Às vezes esse relatório pode ser com indiciamento, né? O indiciamento nada mais é do que apontar a autoria para determinada pessoa, tá? Ou então o relatório, né, pode chegar à conclusão ali que durante o inquérito de que não houve infração penal ou de que aquele investigado não seria o autor, porque ele demonstrou por A mais B ali, né, durante as investigações, que não foi ele, né, ele não estava no local, enfim, tá? Então, o inquérito, ele é um procedimento escrito. Ele é dispensável porque nem sempre nós teremos inquérito para iniciar uma ação penal, tá? Então, olha o que o artigo 39, parágrafo 5º, ele fala. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. E, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Então, se o Ministério Público ele já tiver todos os elementos ali, né, o laço probatório mínimo para oferecer denúncia, ele não precisa de um inquérito, tá? Ele dispensa o inquérito e inicia a ação penal com base ali, né, naquelas informações que ele possui, tá? Então, nem sempre nós teremos inquérito para iniciar uma ação penal, tá? Então, por isso nós dizemos que o inquérito ele é dispensável. Terceira característica aí é o fato do inquérito ser sigiloso. Olha só, o artigo 20, né, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, tá? Então, esse sigilo, gente, ele é importante, primeiro, né, para que a investigação ela ocorra da melhor maneira possível, né, para que as diligências elas sejam eficientes, tá? Por isso, né, que nós temos esse sigilo do inquérito policial.
E também, né, para preservar ali, né, as pessoas envolvidas naquela investigação, tá? A intimidade das pessoas envolvidas, né? Porque, ainda que ao final chegue-se à conclusão de que não tem autoria por parte daquele investigado, o simples fato, né, dele configurar como investigado em um inquérito pode ter efeitos devastadores, né, na vida daquelas pessoas, tá? Então, por isso, né, essa questão de sigilo. Esse sigilo, gente, ele não vai se aplicar ao defensor do investigado, tá? Nós temos uma súmula vinculante, né, número 14 aí. O STF, ele diz que o sigilo, ele não se estende, né, o defensor ele tem direito de ter acesso aos autos do inquérito quanto àquilo que já está documentado, tá? As diligências que estão em andamento, obviamente, o defensor não terá acesso, até mesmo para quê? Para que elas não sejam frustradas, né? Se o defensor tem acesso de que há uma interceptação telefônica em curso ou de que há um pedido ali de busca e apreensão, né, para ser cumprido, obviamente, né, nós teremos o quê? Nós teremos a inefetividade dessas diligências. Então, o defensor, ele só tem acesso ao que já está documentado, beleza? Próxima característica aqui, né, é a inquisitoriedade, né? O inquérito, ele é inquisitivo, porque não tem contraditório nem ampla defesa aí dentro do inquérito policial, tá? Esse contraditório e essa ampla defesa dos elementos informativos colhidos aí durante o inquérito, eles serão, né, posteriores, lá na fase da instrução processual, tá? Então, durante o inquérito não tem, tá? O defensor, ele pode acompanhar ali, né, o investigado nas oitivas, ele pode ter acesso, né, ao que as testemunhas disseram, tá? Mas ele não vai se manifestar ali, não vai contradizer, tá? Durante o inquérito, isso vai ficar lá para a fase, né, da ação penal. Ele é um procedimento discricionário porque, de acordo com cada caso, né, nós teremos diligências ali a serem realizadas. Então, ele não tem ali uma receita, né, fechada, tá, taxativa do que vai ser feito sempre nos inquéritos. Não, a autoridade, ela tem o quê? Discricionariedade, né, oportunidade e conveniência em relação às diligências, né, o rumo ali das investigações, tá? Então, por isso que nós falamos que o inquérito, ele é discricionário. Em algumas situações, nós teremos reprodução simulada dos fatos, né? Normalmente, né, em crimes aí contra a vida, a gente tem, né, essa reprodução simulada dos fatos para tentar entender a dinâmica ali, né, o contexto ali daquela infração, como que aconteceu, a vítima, né, ela estava em qual posição e o autor, como que foi, tá? Então, a gente vê, principalmente nesses casos, né, emblemáticos aí, que ganham grande repercussão, a gente já viu aí, né, situações em que houve, né, que foram noticiadas pela mídia, que houve essa reprodução simulada dos fatos, tá? Ele é oficial porque ele vai ser, né, de incumbência do delegado de polícia, né, a sua presidência, e ficar a cargo aí da Polícia Judiciária, que é um órgão oficial do Estado, né? A Polícia Civil no âmbito dos estados e a Polícia Federal, né, que é a Polícia Judiciária aí da União, tá? Então, ele é oficial. Ele é oficioso. Por que ele é oficioso? Nos crimes de ação penal pública incondicionada, o inquérito, ele deve ser instaurado de ofício. Não é necessário manifestação de vontade, nem tampouco o fato de a vítima não querer ver, né, a persecução penal iniciada, o inquérito ali instaurado, isso não interfere, tá? Se nós estivermos diante de crimes sujeitos à ação penal pública incondicionada, o inquérito vai ser instaurado de ofício pela autoridade policial. Ele é indisponível, gente, não confunda, tá? A característica dispensável com a característica indisponível. Dispensável, nós vimos, né, que o inquérito, ele não precisa necessariamente ocorrer se o titular da ação penal já tiver elementos probatórios mínimos ali para iniciar a ação penal, tá? A indisponibilidade, ela diz respeito ao fato de que a autoridade policial não pode mandar arquivar os autos do inquérito, tá? É isso que nós dizemos, né, quando nós estamos falando da característica da indisponibilidade, tá? O delegado de polícia, ele não pode, chegou à conclusão de que não teve crime, manda arquivar, ele não pode fazer isso, tá? Como que é o procedimento nessa situação, né?
ele vai fazer um relatório, né? Ele vai fazer o relatório e vai remeter para a autoridade judicial. Gente, o arquivamento do inquérito, ele é promovido pelo Ministério Público, tá? Lá no juízo, tá? Então, a autoridade policial, ela não participa aí do arquivamento e ela não pode mandar arquivar os autos do inquérito. Então, aí nós temos, né, as características aí do inquérito de forma sintetizada para vocês e com o mnemônico, tá? Características é sempre um tema aí cobrado em prova, então levem isso para a sua prova. Agora vamos falar da notícia crimes, gente. A notícia crimes é a forma, né, como a autoridade vai tomar, né, a autoridade policial vai tomar conhecimento aí da ocorrência de um crime, tá? Então, a gente tem algumas classificações aí dessa notícia crimes. A primeira é notícia crime de cognição imediata ou espontânea, ou também chamada de direta, tá? Em que a autoridade policial, ela toma conhecimento da ocorrência aí de uma infração penal através das suas atividades rotineiras, tá? Então, pode ser assistindo um jornal, né? Pode ser ali fazendo uma caminhada e se depara com a ocorrência de uma infração, enfim, tá? Através ali do dia a dia, das suas práticas rotineiras, toma conhecimento dessa infração penal. Notícia crime de cognição mediata ou provocada ou indireta. A autoridade policial vai tomar conhecimento por meio de um documento escrito. Exemplo, né, que mais clássico que nós temos aí é requisição do ministro da Justiça ou requisição do Ministério Público, tá? Quando o Ministério Público ele tem poderes próprios de investigação, tá? Ele tem poderes próprios de investigação. Ele não preside inquérito. O instrumento, né, que o Ministério Público se utiliza para investigar é o PIC, Procedimento Investigatório Criminal, mas ele pode, gente, requisitar a instauração do inquérito à autoridade policial, é o que ocorre normalmente, tá? Então, quando o Ministério Público, o Ministro da Justiça, né, ele faz requisição aí de instauração de inquérito, nós temos a notícia crime de cognição mediata. A notícia crime de cognição coercitiva, a autoridade vai tomar conhecimento através, né, da apresentação de alguém que foi preso em flagrante. O que acontece? Quando alguém é preso em flagrante, ele vai ser conduzido à presença da autoridade policial, que vai ratificar essa prisão, né, ou não, tá? E aí, todas as vezes que alguém, né, é levado à presença da autoridade policial preso em flagrante e através disso ele toma conhecimento, né, da ocorrência de uma infração penal, nós temos a notícia crimes de cognição coercitiva. Então, cognição coercitiva é prisão em flagrante, tá? E, por fim, nós temos a notícia crimes inqualificada, também chamada, tá, de apócrifa. É a denúncia anônima. Gente, a denúncia anônima, por si só, ela não tem o condão de levar à instauração de um inquérito policial, tá? Nenhum inquérito, ele pode ser instaurado com base exclusivamente em uma denúncia anônima, porque pensa o caos, né? Se você não gosta de alguém, você faz uma denúncia anônima, olha, meu vizinho tá aqui, a casa dele virou ponto de tráfico, e aí automaticamente fosse instaurado um inquérito para apurar isso, não, né? A denúncia anônima, ela não fundamenta, tá, por si só, a instauração de um inquérito. O que acontece? Quando denúncias anônimas são recebidas, tem que ocorrer, tá, a procedência, tem que avaliar a procedência da informação, tá? A procedência ali, se de fato, né, verificar se de fato ali aquela denúncia, ela procede, tá? Então, tem que ter ali, tá, um levantamento preliminar de informações a respeito daquela denúncia e se ela proceder, tá, aí sim nós teremos a instauração do inquérito policial, beleza? Então, tem que ter a verificação, né, preliminar de informação. E agora, falando das delácios crimes, tá? Então, a delácio crime postulatória é quando o próprio ofendido, né, ele oferece a representação nas ações penais condicionadas à representação, e a delácio crimes é chamada aí de notícia de qualquer do povo, que está prevista no artigo 5º, parágrafo 3º, ó, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação
pública poderá verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial e essa, verificada, né, a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Então, quando qualquer do povo, né, leva aí a informação da prática de um crime à autoridade policial, de uma infração penal à autoridade policial, vai ser feito, né, também a verificação preliminar da informação e aí nós teremos, né, a chamada delatio criminis, tá? Agora vamos falar das formas de início aí do inquérito policial. Gente, nos crimes de ação penal pública incondicionada, o inquérito, né, ele vai começar aí de ofício, né? Então, uma vez que a autoridade policial toma conhecimento da ocorrência de um crime de ação penal pública incondicionada, o inquérito ele vai ser instaurado de ofício, ou ele também pode ocorrer mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, a requerimento, né, do ofendido ou do seu representante legal, tá? Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito, ele não pode, sem essa representação, ser iniciado, tá? Então, para que o inquérito, né, ele tenha início, é necessário que haja representação, né, da vítima ou do seu representante legal. E aí sim, né, o inquérito poderá ter início. Nos crimes de ação penal privada, é preciso requerimento. Então, aqui, né, duas palavrinhas-chave, tá? Nos crimes de ação penal pública condicionada, nós temos representação. Nos crimes de ação penal privada, nós temos requerimento, tá? Então, cuidado, né, para a banca não vir com essa pegadinha aí e você errar, tá? Então, nos crimes de ação penal privada, a gente vai ter requerimento da vítima ou, né, do seu representante legal e somente, né, mediante este requerimento é que nós teremos início do inquérito, tá? O indiciamento, gente, eu mencionei para vocês, né, no relatório nós podemos ter esse indiciamento, tá? Mas ele pode ocorrer antes também, né? É atribuir a autoria, né, ou participação aí de uma infração a uma pessoa determinada. Ele é um ato privativo do delegado de polícia e ele não pode, tá, ser requisitado. O Ministério Público não pode requisitar que a autoridade policial inicie alguém, tá? Por ser ato privativo do delegado de polícia, tá? Ele não pode ser obrigado a indiciar alguém, tá? Então, isso vai depender da análise técnico-jurídica dele, tá? O prazo para concluir o inquérito. Gente, esse prazo, né? Ele sofreu aí, tá? Uma alteração. Eu vou falar para vocês a respeito dela, porque nós tivemos, né, uma modificação acerca do entendimento desse dispositivo muito atual. Mas, em regra, tá? Em regra, o prazo para concluir o inquérito vai ser de 10 dias, se o investigado ele estiver preso, e de 30 dias se ele estiver solto. Gente, nós tínhamos pelo menos a regra de que, caso o investigado estivesse preso, o prazo ele não poderia sofrer prorrogação, tá? E no caso do investigado solto, né, ele poderia ser prorrogado, né, o prazo é de 30 dias, mas poderia ser prorrogado desde comprovada ali a necessidade, né? Enfim, veio o pacote anticrime e criou a figura do juiz das garantias, tá? Lá no artigo 3º-B, parágrafo 2º, olha o que fala. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Gente, então olha só, esse dispositivo do juiz das garantias, até outro dia, ele estava suspenso, tá? Ele estava suspenso. Numa ação direta de inconstitucionalidade. Acontece que o Supremo Tribunal Federal, ele, em plenário, né, chegou-se à conclusão da implementação aí do juiz das garantias, que vai ocorrer, né, em até 1 ano. Então, esse dispositivo, né, ele vai produzir efeitos. Ele está lá no Código de Processo Penal, ainda não produz efeitos, tá? Mas é questão de tempo, porque o STF já decidiu, né, a respeito do juiz das garantias, tá? Então, nós teremos nessa sua prova falar que o pacote anticrime, né, a lei anticrime trouxe previsão de prorrogação do inquérito por até 15 dias se o investigado estiver preso, está correto, tá? Então, levem isso para sua prova, tá? Muitas pessoas têm desconhecimento
a respeito dessa possibilidade, mas nós temos, né, embora ainda não produza efeitos, tá? Nós temos tempo para que isso passe a vigorar, beleza? Então, olha só, algumas questõezinhas aqui para a gente responder, né, das matérias, dos conteúdos aí do nosso edital. Ó, com relação à aplicação da lei processual no tempo, assinale a opção correta. Letra A. Lei processual penal anterior à nova lei continuará a ser aplicada nos processos que se iniciaram sob a sua vigência. B. Nova lei processual penal retroage para alcançar os atos praticados na vigência da lei processual penal anterior. C. Nova lei processual penal tem incidência imediata nos processos já em andamento. D. Atos processuais realizados sob a vigência de lei processual penal anterior à nova lei serão considerados inválidos. E. Nova lei processual penal será aplicada apenas aos processos que iniciarem após a sua publicação. Gente, o que acontece? Nós temos uma regra diferente no direito processual penal, diferente do que ocorre lá no direito penal. Né? Lá no direito penal, a gente tem a regra o quê? Da irretroatividade ou da retroatividade benéfica. Né? No direito penal, a lei só retroage para beneficiar o réu. Aqui no processo penal, a lei nova, ela tem aplicação imediata, inclusive aos processos que já estão em andamento, seja ela prejudicial, seja ela benéfica, tá? A única coisa que essa lei nova irá respeitar são os atos que já foram concluídos na vigência da lei anterior, mas todos os atos novos, aquele processo que já está em andamento, terá aplicação da lei nova, não importando o seu conteúdo, se ele é benéfico ou se ele é prejudicial, tá? Então, a lei processual penal anterior à nova lei continuará a ser aplicada nos processos que se iniciaram, errado, tá? Nova lei processual penal retroage para alcançar os atos praticados. Não, os atos que já foram praticados, eles permanecem válidos, tá? Nova lei processual penal tem incidência imediata nos processos já em andamento, correto, tá? Tem incidência imediata. Os atos processuais realizados sob vigência da lei anterior serão considerados inválidos. Está incorreto, os atos processuais realizados, eles permanecem válidos. E nova lei processual penal será aplicada apenas aos processos que se iniciarem após a sua publicação. Errado, tá? Letra C, nosso gabarito aí. Questão de número 2. A descrição detalhada do vestígio, conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, que pode ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento, equivale à etapa de A. Reconhecimento, B. Fixação, C. Coleta, D. Recebimento e E. Acondicionamento. Gente, questão sobre cadeia de custódia, né? Dentro do tema provas, tá? Esse tema, né, a cadeia de custódia, ela foi inserida no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime e vem sendo, né, muito cobrada em provas, principalmente em relação a isso aqui, ó, as fases, né, da cadeia de custódia. Aqui a questão, ela trouxe um conceito e quer que você identifique de qual fase, né, ela está tratando. Então aqui, gente, descrição, tá, do vestígio, como ele estava, olha, o vestígio ele estava, era um instrumento cortante, né, uma faca, ele estava o quê? Ao lado do corpo da vítima, com sangue, estava à direita do corpo da vítima, tá? Toda a descrição, como o vestígio ele foi encontrado no local de crime, que pode ser ilustrado com foto, com filmagem, com mapas, né, desenhos, é chamada de fixação, tá? Então, descrição é a fase da fixação. Descrever o vestígio é a fase da fixação, beleza? Próximo aqui, a requerimento do Ministério Público, durante a fase de investigação policial, Antônio foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio simples. Segundo o Código de Processo Penal, nesse caso, contado o prazo a partir do dia em que se executou a ordem de prisão, o inquérito policial deverá terminar no prazo de A. 10 dias, B. 15 dias, C. 20 dias, D. 30 dias e E. 90 dias. Olha só, essa questão aqui é muito interessante porque ela trouxe, né, que o homicídio, né, praticado por Antônio, né, supostamente praticado por Antônio, foi homicídio simples.
E o homicídio simples, ele não é crime hediondo, tá? Ele não é crime hediondo, a não ser que ele tenha sido praticado por grupo de extermínio, não é hediondo, tá? O homicídio que é considerado hediondo é o homicídio qualificado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para os crimes hediondos, o prazo de conclusão do inquérito é diferente, né? Se o investigado ele estiver preso, o prazo é de 30 dias, né? E se ele estiver solto, o prazo é de 90 dias, podendo, né, haver prorrogação em ambos os casos, tá? Então, por não ser crime hediondo, né, o homicídio simples ele está sujeito à regra lá do Código de Processo Penal, que no caso, né, do investigado preso, o prazo para a conclusão do inquérito é de 10 dias, letra A. Questão de número 4. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados, via de regra, por A. Um perito oficial, portador de diploma de curso superior. B. 2 peritos oficiais, portadores de diploma de curso superior. C. 3 peritos oficiais, portadores de diploma de curso superior. D. 2 peritos oficiais, portadores de diploma de nível médio. É uma pessoa idônea, portadora de diploma de curso superior na área de saúde. Gente, nós temos a regra e temos a exceção. Nós precisamos, né, saber das duas. Em regra, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por um perito oficial, portador de diploma de curso superior. Esse perito oficial é aquele concursado, aquele investido no cargo público de perito, tá? Ele é chamado de perito oficial, só que acontece que nem em todos os lugares nós teremos peritos oficiais. Nós temos comarcas aí, né, muito distantes, que não tem sequer, né, autoridade policial, muito menos perito, tá? E aí, nesse caso, nós teremos os chamados peritos ad hoc ou peritos nomeados. Esses peritos nomeados serão 2, tá? 2 peritos, tá? Portadores de diploma, né, de curso superior, preferencialmente na área ali técnica da perícia a ser realizada e que possuam, né, idoneidade moral, tá? Então, em regra, o exame de corpo de delito e as perícias serão realizados por um perito oficial. O perito concursado basta um, tá? Agora, se for perito nomeado, tem que ser 2, tá? Com diploma preferencialmente, não é necessariamente. Para ter um exame de corpo de delito, não necessariamente, né? Se os peritos forem nomeados, não necessariamente eles precisam ser da área da saúde, né? Preferencialmente, né? Mas se não tiver, tá? Pode ser de outros cursos superiores, ok? Então, aqui, né, o nosso gabarito, né? Via de regra, letra A, um perito oficial portador de diploma de curso superior. 5. Sobre o inquérito policial, assinale a alternativa correta. A. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado exclusivamente de ofício. B. Não cabe recurso do despacho que indeferiu o inquérito de abertura indeferiu o requerimento de abertura do inquérito. C. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação poderá sem ela ser iniciado. D. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. E. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial poderá mencionar anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Bom, a gente já sabe, né, que nos crimes de ação pública, o inquérito, ele pode ser iniciado de ofício, mas não exclusivamente de ofício, né? Nos crimes de ação penal pública, o inquérito, ele também pode ser iniciado aqui, ó, mediante requisição do juiz ou do Ministério Público e a requerimento do ofendido ou seu representante legal, tá? Então, aqui, nos crimes de ação penal pública, ele não vai ser iniciado exclusivamente de ofício. Ele pode ser iniciado de ofício, mas nós temos ali, né, outras situações também em que ele poderá ser iniciado, tá? Contra, tá, o indeferimento de abertura do inquérito, cabe recurso para o chefe de polícia, tá? Então, cabe o recurso ali, né? Se foi feito o requerimento,
pelo ofendido ou pelo seu representante legal e foi indeferida a abertura do inquérito, cabe requerimento, tá, desse indeferimento para o chefe de polícia. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação poderá, sem ela, ser iniciado. Não, tá, gente? Nos crimes que a ação pública depender de representação, nós temos que ter a representação para que o inquérito seja iniciado. Não podemos, né, iniciar o inquérito sem que a vítima manifeste aí a sua vontade no sentido de ver o inquérito iniciado. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo, correto, né, que vai ser aí do ofendido ou do seu representante legal. Nos atestados de antecedentes, a autoridade ela não vai mencionar, tá, gente? Então, se você, né, se alguém aí, né, for investigado em inquérito e for pegar um atestado de antecedentes, não pode mencionar, tá, se há um inquérito ali em curso em que essa pessoa figure como investigado. Isso não pode constar nos atestados de antecedentes. Antigamente, gente, constava, tá? Então, se a pessoa se ela já tivesse sido investigada ou se ela estivesse sendo investigada, isso constava na folha de antecedentes. Hoje isso não é mais permitido, tá? Então, aqui, né, letra D, tá? Letra D. 6. Segundo o Código de Processo Penal, do despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito policial, caberá recurso para, né, a gente acabou de ver a alternativa ali da outra questão, é recurso para o chefe de polícia, tá? Então, letra A aqui, né, cabe recurso para o chefe de polícia. 7. Nos crimes de ação penal privada, o inquérito policial será iniciado A. de ofício pela autoridade policial, B. a requerimento do ofendido ou, se ausente, ao cônjuge, ascendente, descendente ou seu irmão, C. por requisição do Poder Judiciário, D. com a lavratura de boletim de ocorrência de terceiro interessado ao fato e alheio ao ofendido, E. por requisição do Ministério Público ou requerimento do ofendido. Então, aqui, ó, crime de ação penal privada. Gente, como que o inquérito ele vai ser, né? Como que o inquérito ele vai ser iniciado, tá? Ou vai ser pelo ofendido, né? Requerimento, né? Então, aqui não é requisição, não é representação, é requerimento. Requisição, gente, quem faz é o juiz e o Ministério Público, nos casos de ação penal pública, tá? Pública incondicionada. O ofendido, né, na ação penal privada, ele faz requerimento. E aí pode ser o ofendido ou seu representante legal. Quem são, né, esses representantes legais? É o CADI, né? O cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? Então, o ofendido ou, né, se ele estiver ausente, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? Então, aqui, ó, letra B, né? Não é iniciado de ofício, ação penal privada, a gente já sabe disso. Nem com boletim, lavratura de boletim de ocorrência e nem requisição do Ministério Público, tá? O Ministério Público, ele vai requisitar no caso de ação penal pública incondicionada. Então, aqui, ó, B, requerimento do ofendido ou, se ausente, ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, né? O que nós chamamos aí de CADI. Próxima questão aqui de número 8. A ação penal será classificada como A. Pública condicionada, quando a atuação do Ministério Público estiver subordinada à requisição do Ministro da Justiça ou à determinação da autoridade policial. B. Privada personalíssima, quando somente o Ministério Público puder ajuizá-la. C. Pública incondicionada, quando qualquer do povo puder ajuizá-la. D. Privada subsidiária da pública, admitida nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. Então, aqui a gente tem, né? Qual é a classificação, gente, que nós temos da ação penal? A ação penal, ela pode ser pública ou ela pode ser privada, né? A pública, ela tem duas espécies, né? Incondicionada ou condicionada. A condicionada também tem duas espécies. Vai ser condicionada à representação ou à requisição do Ministro da Justiça. E a ação penal privada, ela tem três classificações. A ação penal privada comum,
ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. A ação penal privada comum, né, é aquela que pode acontecer, né, por iniciativa do ofendido ou do seu representante legal, né, o CADI. A ação penal privada personalíssima é somente para um crime, né, artigo 236 do Código Penal, que é ocultação de impedimento ou indução a erro para casamento, em que somente o ofendido pode iniciar, né? Então, no caso aqui, o representante legal, ele não pode intentar ação penal privada nesse crime. E a ação penal privada subsidiária da pública, que é quando, esgotado o prazo para que o Ministério Público ofereça denúncia, né? Esse prazo, só relembrando, será de 5 dias se o investigado estiver preso ou 15 dias se ele estiver solto, contados a partir, né, da data de recebimento do inquérito, tá? Esgotado esse prazo, o Ministério Público não oferece denúncia, não arquiva o inquérito, fica inerte, aí, né, abre-se aí a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública ser intentada pelo ofendido ou pelo seu representante legal. Beleza? Visto isso, vamos responder aqui a nossa questão. Então, pública condicionada quando a atuação do Ministério Público estiver subordinada à requisição do ministro da Justiça ou à determinação da autoridade policial. Errado, né? É requisição do ministro da Justiça ou representação do ofendido ou do seu representante legal. B, privada personalíssima, quando somente o Ministério Público puder ajuizá-la. Não, a privada personalíssima somente o ofendido pode ajuizar, nem mesmo seu representante legal pode, tá? E somente um crime que ocorre isso. C, pública incondicionada, quando qualquer do povo puder ajuizá-la. Não, né? Público condicionado, titular é o Ministério Público através da denúncia e não precisa de manifestação de vontade aí da vítima ou dos seus representantes, tá? Privada subsidiária da pública, admitida nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal correto, né? Se o Ministério Público não oferece a denúncia, não promove o arquivamento no prazo legal, abre-se a possibilidade aí da ação penal privada subsidiária da pública. Letra D. 9. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Sobre a representação, assinale a alternativa correta. A. Após 10 dias do oferecimento da denúncia, é possível se retratar da representação. B. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. C. A representação será sempre retratável depois de oferecida a denúncia. D. A representação será irretratável antes de oferecida a denúncia. O que acontece, gente? A representação ela é uma condição, né, de procedibilidade da ação penal pública condicionada à representação. Os crimes, né, que estão sujeitos daí à representação, no Código Penal deixa claro, somente se procede mediante representação. Essa representação, ela tem um prazo para ser feita e ela tem um prazo para ser desfeita. A pessoa, ela pode representar e voltar atrás, desistir, né, de ver ali aquela ação penal iniciada. O prazo para representação, ele é de 6 meses. A contar a partir do fato? Não, tá? A sua questão vai dizer que a representação, ela pode ser, né, feita em até 6 meses, vai decair em 6 meses, a contar, né, do fato. Isso é mentira, porque o prazo de 6 meses, ele somente tem início a partir do momento em que o ofendido ou seu representante legal toma conhecimento da autoria, de quem foi o autor. Pode coincidir que no dia do fato, né, a vítima já saiba quem é o autor. Pode, beleza. E aí, a partir daí, conta o prazo para representação. Mas, por outro lado, pode ocorrer que a vítima, né, ou seu representante somente venha tomar conhecimento da autoria meses depois, tá? Então, o prazo somente vai ser iniciado. O prazo de 6 meses para representação somente se inicia após ali, né, do dia em que a vítima, o ofendido ou seu representante toma conhecimento da autoria. Ok. E aí, né, suponhamos que o ofendido tenha oferecido ali representação, mas ele desiste, ele não quer mais, ele quer deixar aquilo para um lado, ele quer voltar atrás. Ele pode, mas ele também tem um prazo
para fazer isso, para fazer a retratação da representação. E esse prazo, no Código de Processo Penal, é até o oferecimento da denúncia. Tá? Uma vez que o Ministério Público ofereceu denúncia, não pode mais voltar atrás, não tem como desistir da representação feita. Isso no Código de Processo Penal. Lá na Lei Maria da Penha é diferente. Na lei, né, os crimes que estão sujeitos ali, aplicação da Lei Maria da Penha por envolverem violência doméstica, né, e familiar, o prazo para retratar da representação é até o recebimento da denúncia em uma audiência designada para essa finalidade. Então, cuidado, tá? Não confunda. Código de Processo Penal, o prazo para retratação da representação é até o oferecimento da denúncia. Na Lei Maria da Penha, até o recebimento da denúncia. Aqui a nossa questão, né? Ela está perguntando, não especificou que é Maria da Penha, a gente segue aí, né, o prazo do Código de Processo Penal. Então, a representação será sempre retratada. Aqui, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Letra B, tá? Então, é possível retratar? Antes do oferecimento da denúncia, tá? Então, depois que é oferecida a denúncia, a representação será irretratável. Então, letra B. 10. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á: A. Pelo domicílio ou pela residência do réu. B. Perante a comarca na qual se produziu a maior repercussão pública ou social. C. Pelo domicílio ou residência do ofendido. D. Pela prevenção. E. Segundo o livre critério da autoridade policial. Gente, a principal regra de competência que a gente tem que saber aqui é que, em regra, né, a competência vai ser do lugar ali, né, onde o crime se consumou. Ou, no caso, tentativa de onde ocorreu o último ato de execução, tá? Então, a regra é o quê? É do local ali, né, do crime, da consumação do crime. Só que nós teremos algumas situações em que não será possível determinar, né, com certeza onde foi esse local. Por exemplo, crime continuado e crime permanente. O crime continuado é aquele, né, em que nós teremos vários crimes da mesma espécie praticados, né, com o mesmo modus operandi, tá? Pelo mesmo local. Então, assim, crimes de mesma espécie, tá? Que são utilizados ali, condições de tempo, de lugar e de modus operandi, eles vão ser considerados continuação um do outro. Então, vários furtos. Vamos pegar aqui, ó, vários furtos praticados pela mesma pessoa ali em dias, né, próximos, mesmo modus operandi, arrombamento e tudo, a estabelecimentos comerciais, tá? Todos esses furtos, eles vão ser considerados continuação e vai ser aplicado, vai pegar a pena ali, a maior pena, né? E vai ser aplicado uma fração de aumento, tá? Isso que é o crime continuado. O crime permanente é aquele que a execução dele se prolonga no tempo, igual acontece com o cárcere privado. Todo momento que a vítima está mantida privada de sua liberdade, nós estamos ali em flagrante delito daquele crime, nós chamamos aquele crime de permanente. Nesse caso, tá, de crime permanente ou crime continuado que foi praticado em território de duas ou mais jurisdições, a competência vai ser firmada pela prevenção. Então, o primeiro juiz que tomar qualquer, né, decisão ali, qualquer ato processual relativo a essa infração, ele vai se tornar prevento, ele vai se tornar competente aí para julgar, ok? Então, letra D. 11. O rastreamento do vestígio na cadeia de custódia é compreendido nas seguintes etapas: A. Notícia do crime, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, protocolo, etiquetagem, manipulação e armazenamento. B. Preservação de local de crime, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. C. Visualização, preservação, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, armazenamento e refúgio. D. Reconhecimento, preservação de local de crime, fixação, coleta,
transporte, recebimento, processamento, armazenamento e despojamento, reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. Gente, olha só, questão importante, né? Cobrando as fases da cadeia de custódia, tá? São 10 fases, gente, 10 fases. E essas fases, elas se iniciam com reconhecimento do vestígio como de potencial interesse para a investigação e ela termina com o descarte, tá? Quando o vestígio, né, ele pode ser descartado porque ele já foi submetido à perícia e ele não importa mais para aquele caso. Então, nós temos 10 fases, tá? E ela começa com reconhecimento, né, do vestígio, o isolamento, tá? Impedir que se altere o estado das coisas ali até a chegada dos peritos. A fixação, né, que é a descrição ali do vestígio, como ele foi encontrado na cena de crime. A coleta, né, que é o ato ali de remover, né, o vestígio. O acondicionamento é colocar o vestígio em embalagem compatível com as suas características. O transporte, né, levar ali o vestígio para a central, né, de custódia. O recebimento, né, quem é que vai receber, tá? E vai, né, ter um protocolo ali, quem entregou, dia, hora, tá? O lacre, né, que aquele vestígio foi acondicionado. O processamento, que é a perícia, né? A perícia ali do vestígio em si. O armazenamento, né? Depois submetido à perícia, ele vai continuar ali na central de custódia. E depois, né, o descarte, quando ele não mais importar para a investigação. Então, letra E, gente. Cadeia de custódia nada mais é do que, né, documentar a cronologia ali do vestígio, do momento ali que ele é identificado no local de crime até o momento em que ele é descartado. Para quê? Para garantir o quê? Credibilidade, né? Confiabilidade nesse vestígio, que ele não foi contaminado, que ele não sofreu, né, influências externas e que ele pode ser utilizado para fundamentar uma condenação, tá? Então, letra E. 12. Nos termos do Código de Processo Penal, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de A, liberação, B, fiança, C, custódia, D, acariação. Gente, a audiência de custódia, tá? A audiência de custódia é o direito que toda pessoa presa tem de ser levada, né, de forma rápida à presença da autoridade judiciária para avaliar a legalidade da sua prisão e se suas garantias fundamentais foram preservadas. Então, é o prazo aí, né, que o Código de Processo Penal ele estabelece para a audiência de custódia. Beleza? Letra C. 3. O arquivamento de inquérito poderá ser feito: A, pelo juiz, a pedido da autoridade policial. B, pelo juiz, apenas a requerimento do Ministério Público. C, pela autoridade policial, pelo Ministério Público e pelo juiz. D, pela autoridade policial de ofício ao pedido da vítima. E, pelo juiz de ofício e a requerimento do Ministério Público. Como eu disse para vocês, né, como que o arquivamento ocorre, gente? Nós tivemos uma alteração pelo pacote anticrime também em relação ao arquivamento. Só que essa alteração ela está suspensa também numa ação direta de inconstitucionalidade. Quanto a ela, nós ainda não tivemos pronunciamento, tá? Então, permanece a forma antiga aí de arquivamento. Se você olhar o artigo 28 do seu Código de Processo Penal, se ele está atualizado, vai ter a forma trazida pelo pacote anticrime, mas ela não está produzindo efeitos. O arquivamento que o pacote anticrime trouxe, ele ocorre somente no âmbito do Ministério Público. O próprio Ministério Público arquivaria sem a participação do juiz. Só que a forma antiga, que ainda está sendo aplicada, o Ministério Público, tá? Ele vai promover o arquivamento, né? No juízo, tá? O juiz é que vai arquivar a requerimento do Ministério Público. Então, aqui, ó, o arquivamento do inquérito poderá ser feito pelo juiz, né, a requerimento do Ministério Público. Beleza? 14. O ato da autoridade policial de imputação a alguém da prática de ilícito penal nos autos do inquérito é denominado
A, libelo acusatório. B, indiciamento. D, delação. D, denúncia. E, queixa. Isso aqui, né, gente, a gente já viu, a gente já sabe que é o indiciamento, né? Apontar alguém como autor de uma determinada infração penal, se trata aí de indiciamento. O indiciamento, ele pode ser direto, né, quando o investigado ele está presente, e ele pode ser indireto quando ele encontra-se foragido, tá? Então, é indiciamento. 15. A ação penal pública incondicionada é promovida mediante A, queixa pela vítima, B, queixa pelo Ministério Público, C, denúncia pela vítima, D, denúncia pelo Ministério Público, E, queixa pelo Ministério Público após a representação da vítima. Gente, a ação penal pública, tá? O instrumento ali de início do processo é a denúncia. E na ação penal privada é a queixa-crime, tá? Então, na ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada, nós teremos denúncia do Ministério Público. Né? A diferença é que na condicionada será exigida representação ou requisição. E na ação penal privada será a queixa, tá? Então, aqui, ó, a ação penal pública incondicionada é promovida mediante o quê? Denúncia pelo Ministério Público. Letra D. Letra D. 16. De acordo com o Código de Processo Penal, preenchidas as condições legais e apresentada prova idônea, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 70 anos, bem imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 8 anos, ser agente de força de segurança, salvo se a infração envolver violação de dever funcional ou violência, de gestante, independente do estágio da gravidez, é homem caso seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 14 anos de idade incompletos. Olha só, gente, muito cuidado aqui. Por quê? Porque os casos, né, de prisão domiciliar, tá? Domiciliar, previsto no Código de Processo Penal é diferente, né? As hipóteses de prisão domiciliar para o Código de Processo Penal é diferente lá da Lei de Execução Penal, tá? Então, cuidado para não confundir, beleza? No Código de Processo Penal, ó, a prisão domiciliar, ela é concedida para substituir a prisão preventiva. E aí, ó, ela é cabível na hipótese de maior de 80 anos, tá? Não de 70. Imprescindível ao cuidado de pessoa menor de 12 anos. Não tem essa hipótese aqui da letra C. A gestante, né, independente do estágio da gravidez, é o nosso gabarito. O homem, caso ele seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos de idade incompletos, beleza? Então, aqui, né, é letra D, tá? Letra D de dado. Supondo que Ricardo tenha praticado crime de racismo com base no Código de Processo Penal, é correto afirmar que ele: A. Não pode ser beneficiado por medida cautelar diversa da prisão, por se tratar de crime hediondo. B. Pode ser beneficiado por liberdade provisória sem fiança. C. Não pode ser beneficiado por liberdade provisória sem fiança. D. Não pode ser beneficiado por liberdade provisória com ou sem fiança. E. Pode ser beneficiado por liberdade provisória sem fiança, desde que apresente caução para garantir o juízo. Vamos lá. Olha só. O crime de racismo, ele é um crime o quê? Imprescritível e inafiançável, né? Significa dizer que a liberdade provisória, ela não pode ser obtida, o quê? Mediante pagamento de fiança. Mas não significa que a pessoa não possa ter liberdade provisória, que ela não possa responder o processo em liberdade. O que ela não pode é pagar fiança como meio de alcançar essa liberdade, tá? Então, olha só, ele pode ser beneficiado por liberdade provisória sem fiança, tá? Letra B. Não pode, né, pagar a fiança para ter liberdade provisória porque é um crime inafiançável, beleza? Então, aqui tá letra B.
A nossa última questão para a gente finalizar aqui nosso Vale Tudo de Processo Penal: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O princípio traduzido por essa afirmativa é o da A, ampla defesa, B, paridade de armas, C, plenitude da defesa e D, presunção de inocência. Gente, ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. É o princípio da presunção de inocência, ou também pode ser chamado de princípio da não culpabilidade, ok? E assim nós encerramos aqui o nosso Vale Tudo de Processo Penal, tá? Nós vamos ter, também de direito administrativo. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like no vídeo, beleza, pessoal? Deixe seu comentário também. Eu desejo a vocês uma excelente prova. Espero, que vocês possam gabaritar as questões de direito processual penal. E eu aguardo o retorno em relação à aprovação, tá? Tamo junto, até mais. Pessoal, dia 7 de outubro eu quero ver você lá na CDL de Vila Velha para nossa super revisão de véspera com a equipe aí do Vale Concurso. Eu estarei lá e quero ver você lá também pra gente passar tudo ali dentro do direito penal e algumas leis extravagantes, tudo de acordo com a IBAD. Com certeza vamos ver muitas questões que aparecerão na sua prova no domingo. Você que se prepara para a Polícia Penal do Espírito Santo não pode deixar de estar conosco na nossa grande revisão no sábado que antecede aí a nossa prova. Teremos 10 horas aproximadamente de conteúdo. Eu, com língua portuguesa e redação, darei dicas essenciais e muito importantes para a sua aprovação. Que é a nossa super revisão de véspera para a Polícia Penal do Espírito Santo, que acontecerá na CDL de Vila Velha, das 8 às 18, no dia 7 de outubro. É isso mesmo, no sabadão, o dia todo de muita revisão. Todos os professores estarão presentes nessa revisão, levando as apostas finais para a sua prova do domingo. A gente levando uma ou duas questõezinhas a mais e colocando vocês nas vagas, estamos extremamente satisfeitos. Para você chegar afiadíssimo no domingo. Eu tenho um convite para você. Dia 7 de outubro será a nossa revisão de véspera, o nosso grande aulão na CDL de Vila Velha, e você é o nosso convidado. Se você quer passar a véspera de prova cercado de conteúdo de qualidade com os professores do Vale Concurso, não perca tempo. Adquire aí o seu passaporte. Então venha participar conosco, nós estamos aí aguardando vocês, mas não perca tempo porque os ingressos são limitados. Olá pessoal, aqui é o professor Pedro Furbino da matéria de Informática. Não perca o aulão, a oportunidade de você estar tirando dúvidas com os professores presencialmente, alinhando informações, coletando mais conhecimento essencial para a sua prova. Aguardo vocês lá. Galera, então é isso aí. Não perca a oportunidade, o recado já foi dado. O Vale Concurso com toda a sua equipe estará lá na CDL de Vila Velha no sábado. São 10 horas aí de revisão presencial para você com todo o conteúdo do seu edital. Preparar lá presencialmente para chegar no domingo, reta final da prova aí, nos momentos finais da prova, para gabaritar geral. Aguardo você, tamo junto, rumo à aprovação. Aqui vale a pena. Valeu!